Após a entrada de Sérgio no Ateneu, o local é apresentado de forma minusculosa e estilizada, a abundância descritiva de detalhes. O narrador se atém a cada capítulo buscando na memória o fio condutor da narração. Tudo isso amparado por metáforas e comparações, o que garante uma prosa formalmente e comparações. Hiperbólica, com tom de grandeza e com seu estilo elevasse aquele mundo por meio da linguagem. Assim, a cada episódio são descritos os colegas, os desafetos, os banderneiros, os protetores, os professores, Ema e a principal, os Aristarcos. As relações entre as pessoas e os personagens do retrato de Sérgio formado o Ateneu. Esse, por sua vez, como uma cordiço de Ilúcio de Azevedo, funcionava na estrutura de livros como personagem. Essa é mais uma das singularidades do romance em relação ao bescrevia estética naturalista, para a qual o meio de se sobrepunha sempre ao indivíduo, determinando-o, como o caso do citado romance de Aluzio de Azevedo. Em O Ateneu, isso quase sempre ocorre, mas nas características formais que envolvem Aristarcos e os Ateneu. No mesmo grupo de características, o meio e o indivíduo se identificam. Isso toma as formas de determinação de meio de quase nulas, colocando em ação determinação estrutural edificada pelo poder. Como aconteceu na hierarquia institucional, nas relações de trabalho e nas relações sociais, Aristarcos é construído no mesmo processo. Ambos, a escola e o seu diretor, são abordados de maneira grandiloquente nas comparações com vultos das antiguidades clássicas. Deus e se monumenta sacros. No entanto, essa construção mascara um lado torpe, por baixo da carapaça de um institucional educacional, de renome a um pior dos mundos retratado em relações homossexuais degradadas, nas quais os mais fortes subjugam os menores. Aristarcos é visto inicialmente como um pedagogo modelo, e essa é a imagem. No entanto, como a própria internado, não passa de fachada. O diretor é o convivente como um ambiente mórbido das relações entre o aluno e os professores. Toma-se, por exemplo, o caso de Franco, um dos internos personagens que acarna o aspecto mais doentio do colégio. Abandonado pela família, serve como bonde expiatório para Aristarcos. Aristarcos e Ateneu se determinam um em função do outro, tanto no processo de construção na desconstrução. Quando tragicamente um intervalo ateia fogo ao colégio, Ema, esposa de Aristarcos, aproveita no momento para fugir e abandonar o marido. A obra é nitidamente dividida em dois espaços, fora e dentro do colégio. O primeiro é visto como um ambiente do mundo normal, já o segundo é como um rito de iniciação, que é um acontecimento traumático no qual ocorre a passagem de um garoto para um homem. O Ateneu, entretanto, em vez de formar ou deformar o homem, é uma formação às avessas, traduzindo, o que é esperado de uma instituição é dominado por uma educação brutal. O ensino nesse colégio, a ideia que impera é a da força sobre os mais fracos. O tempo. O tempo é dividido em duas partes, o tempo psicológico e o tempo vivido. O primeiro é a memória.
manuseada pelo narrador que lhe concede a consciência. Assim, na narração, temos os episódios que foram na memória na narrativa do autor. Já o tempo vivido é escrito aos 2 anos do internato vivido pelo protagonista. Isso garante a complexibilidade à obra e confere a maior densidade à sua leitura. Sérgio, o narrador e protagonista, conta a história em primeira pessoa e relata o período em que esteve no Ateneu. Aristarco é o diretor do Ateneu e era uma pessoa muito egocêntrica. Sua esposa Emma é uma espécie de mãe dos alunos, pois cuida deles quando estão doentes. Um dos alunos se chama Franco e sempre recai as culpas alheias. Existe um personagem meio que misterioso e se chama Bento Alves, que figura como um protetor. O professor do Ateneu se chama Dr. Cláudio e é considerado uma pessoa muito pura e humilde. O Ateneu, uma crítica feroz às instituições de ensino do século XIX. O colégio é visto como um microcosmo da sociedade. Para isso, o narrador utiliza descrições de toda ordem, físicas ou psicológicas, levadas a cabo com rigor e riqueza de detalhes quase científicos. É como se o leitor penetrasse em um organismo vivo. Inicialmente, a instituição educacional é mostrada a partir de um foco externo: as festas, os discursos, os ginastas e suas coreografias, a princesa imperial que prestigiava os eventos e, principalmente, a figura central de Aristarco, pedagogo e dono do colégio. O colégio não se revela ainda um mundo rebaixado, como se verá mais tarde. Nesse nível, a percepção do que é a escola se situa no âmbito do discurso publicitário, dos reclames, no dizer do narrador, o que é sublinhado de forma irônica por meio dos personagens. Porém, um aspecto que deixa a leitura mais complexa, a arte no qual o autor assume o papel de observador, daí seu pretenso distanciamento em relação à matéria narrada, para que possa criticar mais adequada às doenças. O Ateneu, no entanto, há um narrador protagonista. O foco em primeira pessoa subverte os preceitos naturalistas de isenção e distanciamento. Sérgio narra e comenta o mundo narrado. Desse modo, a compreensão sobre o que é o Ateneu se estrutura na obra com as impressões do personagem principal e, como elemento complicador, isso se realiza pautado na perspectiva adulta. O romance é um relato de posteriori das memórias de Sérgio a respeito dos 2 anos que passou no internato, uma matéria narrada, o mundo do Ateneu, impregnada da consciência das impressões do narrador e recuperada por sua memória daquele tempo. Essa atitude literária afasta a obra do modelo clássico de realismo-naturalismo. Por outro lado, o romance abriga vários aspectos naturalistas, como o determinismo, a presença do homossexualismo e os aspectos animalescos, comparações de personagens com animais.